E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou eu aqui de novo para gravar mais um vídeo dessa série Teologia e Literatura, Afinidade e Segredos Compartilhados, a partir do livro da teóloga Maria Clara Bigman. Ontem eu fiz aquele vídeo introdutório mostrando o que eu admiro no livro dela e quero trazer uma reflexão muito interessante hoje, partindo já do primeiro capítulo desta grande obra de teologia. Nesses nossos últimos dias eu posso dizer que tem sido uma leitura que tem me feito muito bem, perceber a proximidade que há entre a teologia e a literatura. Mas vamos lá, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar o seu joinha, você que já é inscrito. Não é inscrito ainda? Perde tempo não. Se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para as notificações, porque serão vários vídeos e um vai complementando o outro. Deixem os seus comentários, deixem o que vocês estão percebendo sobre o canal e sobre as reflexões, que eu também vou melhorar e vou trazer coisas novas a partir do que vocês colocarem aqui nos comentários, beleza? Então tá bom, eu sou Luiz Antônio Luiz Pedrosa, formado em Filosofia e em Teologia e tenho essa alegria de trazer então essa bela reflexão para vocês. Teologia e Literatura, Afinidades e Segredos Compartilhados, da Maria Clara Bigman. Muito bacana. O que é que eu quero trazer hoje? Eu quero trazer hoje a familiaridade que há entre essas duas ciências. Vou chamá-las assim, tá? A teologia e a literatura. Então eu vou trazer esta reflexão a partir do que a Maria Clara Bigman ela coloca pra gente. Por isso que eu pergunto, a teologia e a literatura, elas são irmãs? Vamos lá. Eu quero então começar trazendo o poema que a autora traz, aqui no início deste capítulo. Olha bem, um poema muito interessante, do Murilo Mendes, É difícil esconder o amor. A poesia sobra onde quer. O poeta, no meio da revolução, aponta uma mulher branca e diz alguma coisa sobre o grande enigma. Os sábios, eles sonham que estão mudando Deus de lugar. E aí um fascículo, um trechinho, um versículo apenas de João 3, versículo 3. O vento sopra onde quer, e não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasce do Espírito. Isso já foi uma pancada na minha cabeça. Ler esses dois fascículos aqui, esses dois trechinhos, já me deixou meio perturbado. Porque olha bem, o vento, diz o texto bíblico, sopra onde quer. Não se sabe de onde vem e nem para onde vai. E assim é todo aquele que nasceu do Espírito. E olha o que o poeta colocou no verso em cima. A poesia sopra onde quer. O amor é difícil de se esconder. Então, pera lá, já tem uma ligação aqui, tem uma proximidade, O sonho do sábio também, ele vai onde que as pessoas não conseguem chegar, porque os sábios sonham que estão mudando Deus de lugar. Então, aqui eu já fiquei um pouquinho perturbado assim que li, Cara, a poesia então seria ela, filha do Espírito, seria a poesia originada no Espírito. Aí vamos lá então, o que a autora nos coloca, Ela fala então deste temor e tremor em escrever sobre este assunto. Porque, gente, eu estou tocando em algo muito sagrado. Eu estou praticamente afirmando que a poesia, que a literatura, ela é a mesma inspiração do texto bíblico, da revelação.
E por isso é necessário ter tremor e temor, né, para se escrever sobre esse assunto. Ela está certíssima, mas é preciso de outro dado que é essencial para a inspiração e para a poesia, para a inspiração bíblica e para a literatura, a poesia do nosso cotidiano. É preciso amor. Não tem como escrever uma poesia, não tem como ler e interpretar um texto bíblico, um texto da revelação, se não estivermos inflamados do verdadeiro amor. Isso é verdade e a autora nos coloca isso no livro dela. Então ela vem lembrando que a espiritualidade e a teologia muitas das vezes são colocadas em paralelo, né? Não juntas. Elas têm um parentesco, elas têm uma origem muito próxima, pois elas nascem do mesmo espírito, né? A espiritualidade e a teologia, elas têm a mesma origem, né? E o poeta, o artista, o escritor também tem parentesco com a teologia e com a espiritualidade, porque todos eles, né, seja a teologia, seja a espiritualidade, o poeta, o artista, o escritor, eles precisam de inspiração. Gente, olha, inspiração só pode vir de um único lugar. Inspirar, respirar, né? Faz alguma menção a algum texto bíblico, gente? Isso? Claro que faz. Vocês lembram como é que o homem, ele tem vida? Ele tem vida do sopro do Espírito. Gente, olha, sopro, Espírito, inspirar, respirar, tudo isso tem ligação, tudo é muito próximo, sim, tudo é muito próximo. Então a mesma inspiração do teólogo é a inspiração do poeta. Vocês acham que um artista, ele cria do nada? Lógico que não. Ele precisa de se inspirar. Ele precisa de se inspirar. Ele vai se inspirar em quem? Ele vai se inspirar, né? Seja aí para quem é ateu, para quem não quer vincular a inspiração do poeta à teologia, ele vai se inspirar no seu intelecto, naquilo que é racional, naquilo que é incorpóreo. Então, até aqui estamos todos no mesmo patamar. Podemos dizer de forma diferente. Podemos dizer para nós cristãos que essa inspiração vem de Deus. Para aquele que não quer dizer que essa inspiração vem de Deus, vai dizer que essa inspiração então vem do intelecto, do racional, do incorpóreo. Para mim, continua no mesmo nível, tá? Continua no mesmo nível. Vamos lá, então. O que é literatura, então, né? Para nós, para essa nossa reflexão, nós vamos ficar com a definição de literatura que a Maria Clara Bigman traz. Literatura é arte verbal. Literatura é arte verbal. Isso é, a literatura pertence tradicionalmente ao domínio das artes, em contrastes com as ciências e o conhecimento prático. Seu meio de expressão, o meio de expressão da literatura é a palavra. Olha só, guardem esse termo. Palavra. Isso é importantíssimo. O termo palavra é de suma importância para a nossa reflexão. Então, o meio de expressão da literatura é a palavra. Mas em contraste. A palavra está em contraste com os sinais visuais da pintura e da escultura ou dos sons musicais. Então, isso é interessante, né? A literatura é a arte verbal, seu instrumento de expressão, o seu meio de expressão é a palavra, contrastada aos sinais visuais da pintura ou da escultura
ou em contraste com os sons, né, com os sons musicais, tá? E a poesia? A poesia também é uma coisa que eu estou falando desde o início do nosso vídeo, né? Poesia significa ação de fazer algo, então é a praxe, né? É o fazer, né? Apesar de ser mais gratuita do que qualquer outra praxe, a gratuidade em fazer, né? E os dicionários, né, se nós pegarmos aí o Aurélio, por exemplo, ele vai trazer a definição de entusiasmo criador. Presta atenção, o Aurélio traz que poesia é inspiração. Lembra-se da inspiração que eu acabei de dizer? E a espiritualidade? Espiritualidade também não está aqui nessa família, né, que nós estamos querendo achar os parentescos. Espiritualidade, o nome já diz, vem do espírito. Definição de uma parte incorpórea, inteligente ou sensível do ser humano. Então a espiritualidade, ela pode ser definida como parte incorpórea, inteligente ou sensível do ser humano. Assim como o nosso pensamento, assim como a nossa mente, né? Então, espiritual, aquilo que é espiritual, é incorpóreo. A inspiração do poeta, para quem não quer colocar a inspiração no mesmo plano de fé, a inspiração também é incorpórea. O intelecto do ser humano, por mais distante de Deus que ele queira estar, é incorpóreo, né? Essa racionalidade, ela é incorpórea ao ponto de ser até difícil de ser representada. Assim como Deus também é muito difícil de ser representado, né? Então, como é que nós fazemos? Nós temos uma grande reflexão, seja ela científica, igual na minha linha da filosofia. Vamos definir ética. Eu vou raciocinar, eu posso até usar exemplos práticos do nosso dia a dia, mas é para simbolizar, é para ser sinal, não é a ética em si, é a praxe, é o modo de ser ético. Não, a ética em si fica no plano da mente, do intelecto, né? No mundo das ideias, aí para Platão, né? Enfim, então a espiritualidade também não tem como ser condensada, personificada. Ela também fica na linha do intelecto, da racionalidade, da inteligibilidade, né? É isso que a nossa autora retrata. Então, espiritual é aquilo que está ligado ao mistério, ao místico, ao sobrenatural. E, gente, já leram os poemas místicos? Pega Santa Teresinha, São João da Cruz, os caras são poetas, né? Essas mulheres, esses homens místicos, são grandes poetas, eles foram inspirados. Do mesmo jeito você pega a Adélia Prado, não é santa, a Adélia Prado não está nos altares, né? E é de se surpreender como que aquela mulher é inspirada para escrever. Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, tantos outros, Camões. Olha, você vai ler o texto dessas pessoas e diz assim, gente, como que consegue escrever? Porque tem inspiração. Tem inspiração. O místico também escreve, mas ele escreve de uma contemplação direcionada às coisas de Deus. As coisas de Deus na vida do homem. O poeta, né, que não está no rol dos místicos, ele também contempla. Ele contempla a vida humana. E tem como tirar Deus da historicidade? Né? Tem como... O ser humano ele necessita antropologicamente do transcendente. Eu acho que não existe um ser humano que consiga falar assim, não, eu sou totalmente isento da transcendência. Não.
todos nós, seres humanos, necessitamos de algo que esteja além da nossa humanidade. Que seja a ciência, que seja a racionalidade. Mas vai ter algo aí transcendental, vai ter algo além. Né? E no nosso caso, de cristãos, de pessoas que têm uma base de espiritualidade na religião do Deus Uno, onde que está a nossa transcendência? O transcendente é Deus. Né? O transcendente é Deus. Então a espiritualidade é este contemplar, né? É este contemplar do transcendente. O místico faz isso com muita facilidade. E a teologia? Né? A teologia é essa ciência dos deuses. Então, é tentar racionalizar este transcendente. A espiritualidade contempla. A espiritualidade é sensível ao transcendente. A teologia, ela tenta dar uma explicação, compreender este tal transcendente. No nosso caso, a nossa teologia ela é feita a partir da nossa fé e da revelação, o Deus que se revela ao ser humano. E como é que Deus se revela ao ser humano? Ele fala ao ser humano. Inclusive, ele cria tudo a partir do que ele vai falando. Não é? A partir do verbo. E ele se encarna a partir do verbo. Né? Ele vem a nós por meio da palavra, do verbo, né? Do logos, do verbo. Né? Então, a palavra, eu disse anteriormente, é muito importante para essa reflexão, porque ela é, sim, ela é meio de expressão da literatura, mas ela também é o meio que Deus tem de se comunicar com nós, seres humanos. Né? Diz aqui a Maria Clara Bigman, teologia vem então da revelação e da fé. Porque Deus mesmo falou, Deus rompeu o seu silêncio eterno. E o ser humano também fala, pois ele responde à palavra de Deus, pronunciada no meio da história. Gente, isso é interessantíssimo. Deus fala com o ser humano e dá a oportunidade que o ser humano responda. O ser humano também fala a Deus. Então, a palavra é de suma importância para que Deus se revele, mas também a palavra é de suma importância para que o ser humano responda à palavra de Deus. Né? Mas aí pode ser um pouco complicado da gente contemplar isso hoje, porque nós somos uma geração que ainda sofre resquícios daquela separação que existiu ali no século XVI entre teologia e espiritualidade. Chegou um certo ponto na história da igreja, na história da teologia, que a teologia falou assim, não, para ser teologia pura, né, para ser teologia tem que ser sistemática, tem que ser uma ciência racional. Então a espiritualidade é muito emotiva. Então vamos separar. Né? Então o que é teologia é sistemático. O que é espiritualidade é místico. Né? A teologia colocou quase que num ar de soberania assim, em cima da espiritualidade. Então no século XVI nós tivemos então essa ruptura. E espiritualidade se viu reduzida à consistência e vigor. Mas a teologia perdeu muito. Por quê? Ela perdeu o movimento, ela perdeu beleza, ela perdeu a flexibilidade e tornou-se doutrina, teologia doutrinal. Né? Não que antes não fosse, mas agora é só doutrina. Né? O século XVI separou. Então a teologia doutrinal ela tende a explicar, ser então totalmente explicativa. E o que acontece nos nossos dias? Isso é interessantíssimo, porque há uma redescoberta, há uma volta às origens, e se redescobriu que se a teologia abre espaço para a espiritualidade,
ela ela bebe da fonte, né? Ela bebe lá nas origens, e aí ela bebe numa fonte muito rica. Por quê? A espiritualidade, ela traz algo novo, porque ela está sempre ali cheia do Espírito, cheia do sopro, cheia da inspiração, né? A teologia, por ser rígida, muitas das vezes ela não consegue perceber, ela não consegue contemplar toda a inspiração, todo o sopro do Espírito, né? Então, a volta da teologia para a espiritualidade, né, esse olhar tão amigável e familiar com a espiritualidade, faz com que a teologia também tome desta fonte e ela seja então inspirada a ouvir a palavra. E esse ouvir a palavra traz palavras novas de Deus, né? Me entendam, por favor, né? Não é que a teologia do século XVI até os nossos dias ela tenha se fechado à inspiração divina. Lógico que não. Ela só se tornou mais rígida, mais sistemática, mais doutrinal. E isso era necessário pelo período que se vivia. Mas agora se vê essa grande riqueza da mística e da espiritualidade que não pode ser perdida jamais. Porque neste período em que tentamos explicar Deus, nós chegamos num ponto que, se nós continuarmos explicando Deus, nós vamos esvaziar Deus. E aí vai deixar de ser teologia. A inspiração que vem na mística e na espiritualidade não nos deixará esvaziar Deus, muito pelo contrário. Vai nos levar a contemplar Deus muito mais. Vai levar a gente a contemplar Deus na sensibilidade, nas coisas simples da vida, né? É num vento que sopra de uma forma diferente e o místico consegue perceber ali uma realidade divina, na beleza da natureza, no convívio da sociedade, né? Hoje se fala muito de uma mística de olhos abertos, né? Uma mística aí mais urbana, que é preciso ser sensível à realidade do meu próximo. Uma mística que é necessário estar inserida na sociedade. Uma mística que precisa até do barulho da cidade. Pois é aqui, no meio deste barulho, deste tumulto, que estão as pessoas, é aqui então que Deus está. Deus não está separado num lugar à parte, só nos olhando lá de cima e dizendo assim, não, agora aquelas marionetes não devem mais ir por esse lado e agora vamos para o lado de cá. Não! Deus, Ele nos cria, Ele nos coloca no mundo para que nós possamos crescer e multiplicar. E quando Ele dá essa ordem, né, de ser do livre arbítrio, Ele não deixa de colocar então ali o seu sopro, a sua inspiração. Por isso, se nós olharmos para a nossa realidade, nossa condição humana, olhar com os olhos da fé, nós conseguiremos perceber então a presença de Deus. Nós conseguiremos sempre perceber a presença de Deus. Então, já concluindo o nosso vídeo, né? Graças a essa redescoberta da teologia, né, do valor da espiritualidade, é que a teologia pode dialogar com a literatura. Ela pode dialogar com a poesia e descobrir como ambas têm uma familiaridade. Diz a Maria Clara Bigman que elas têm uma irmandade ancestral. Pois graças à espiritualidade, ambas decorrem da inspiração. Gente, a origem da teologia e da literatura é a mesma. É a inspiração. Então, nós estamos aqui falando de filhas do mesmo pai, né? Filhas do mesmo pai. Tanto a inspiração quanto a literatura vem da inspiração, e a inspiração vem de Deus. Gente, chegamos ao final deste primeiro vídeo. Espero que vocês gostem, né? Eu vou trazer então novas reflexões, né? Eu espero que seja o mais breve possível.
Vamos falar um pouquinho mais da inspiração, o que a Maria Clara Bigman fala da inspiração da palavra, né? E olhar como que a inspiração usa a palavra no nosso dia a dia. É o próximo vídeo, tá bom? Não deixe de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal, né? Se inscreva no canal, ative o sininho com as notificações, que daqui a pouco tem vídeo novo, tá? Tem vídeo novo para vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus e boa leitura.